Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Ked, eu sou presidente da Microsoft para a América Latina. Estamos aqui mais uma vez no nosso Expresso Connections e dessa vez para falar com o Fernando Honorato, que é Chief Economist do Bradesco, uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Olá, Fernando, tudo bem? Obrigado aí por participar dessa conversa comigo. Conforme eu te falei, a gente chama isso de expresso, pois a ideia é fazer algo super rápido, informal e cheio de energia. E a minha ideia, quando eu criei esse programa, é trazer pessoas que são interessantes, pessoas que são inovadoras e que, de alguma forma, estão fazendo diferença no seu mercado, indústria ou área de atuação. Além de tudo, aqui na Microsoft, o pessoal já sabe que o Expresso faz parte da minha jornada diária e com intensidade. Se eu te falar a quantidade de shots de Expresso que eu tomo por dia, você vai cair da cadeira. Eu achei super legal fazer esse bate-papo com você. O momento é super propício, né? Além de tudo, eu já disse isso, eu acho você um economista brilhante, eu posso falar isso porque eu já te conheço há quase 15 anos, acho que quando eu era CFO ainda, e você era, eu não sei, acho que você era Deputy Chief Economist do Bradesco, e eu sempre achei que você tem uma capacidade de falar de forma clara e profunda, ao mesmo tempo, com uma linguagem que as pessoas conseguem entender. Eu sempre vejo teus posts no LinkedIn, e sempre aqueles que o vídeo eu assisto sempre, porque sempre tem alguma coisa que eu aprendo. Então, eu achei que era legal também falar um pouco de quem você é. Eu acho que você vai ter tempo de falar um pouco de você, mas para o pessoal entender, o Fernando Honorato Barbosa é o economista-chefe do Bradesco. O Bradesco dispensa introduções desde 2016. Ele tem cerca de 20 anos no banco e ainda mais tempo se contar outras instituições. Eu conheci ele quando ele, como eu falei, acho que era por volta de 2008. Eu não sei se você estava numa transição de ir saindo do banco de investimento do Bradesco. Exato. E depois disso você chegou a virar, antes de virar Chief Economist, você passou por Head de Macro Credit e Equity Research. Então, Fernando, muito obrigado por você estar aqui. De novo, o papo é informal, então pode trazer qualquer assunto, qualquer tema que você acha importante. E esse bate-papo, a ideia dele é ser divulgado para os funcionários da Microsoft e provavelmente a gente vai depois tentar fazer uma versão curta para a rede social. Rodrigo, que prazer. Olha, quando você fez o convite, eu fiquei lisonjeado, de verdade. Você é um grande amigo, considero você um profissional extraordinário também desse universo de tecnologia. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que o papo seja agradável, que nós possamos trocar algumas impressões. E é isso aí, estamos juntos nessa caminhada, nessa jornada do mercado financeiro e de tecnologia. Legal, legal. Fernando, para começar nosso bate-papo, queria que você falasse um pouco de você, né? Quem é a pessoa por trás do profissional, quais são os negócios, paixões, assuntos que ocupam seu dia a dia, da onde surgiu a ideia de virar um economista e especialista numa coisa tão complexa. Sei que você tem se formado em economia com mestrado também na USP, então fala um pouquinho de você. Legal, Rodrigo. É sempre mais difícil falar de si próprio do que da conjuntura, né? Mas é um prazer. Eu vou começar até pelo final. Eu decidi ser economista, Rodrigo. Eu atribuo a dois momentos muito importantes. Primeiro, eu fui vítima do confisco da poupança no Brasil na década de 90, né? Eu era garoto, eu tinha ali alguns recursos, meu pai guardava um dinheiro para mim, meu pai e minha mãe. E aí, quando em 94, né, vem o Plano Real, muitos são jovens aqui, nem sabem, não acompanharam essa história, mas de repente aparece um conjunto de economistas que quase que num passe de mágica, Rodrigo, eles acabam com a inflação no Brasil, que tinha motivado aquele confisco, por exemplo, né? Aquilo despertou em mim uma curiosidade enorme de olhar no que era economia. E para completar e para finalizar, eu
Eu sempre gostei de história, geografia, matemática, ainda no colégio, então tudo isso compõe esse quadro. Gosto do debate, do diálogo, de escrever muito, então isso fez me tornar economista, profissão que eu tenho enorme orgulho e gosto muito. E na vida pessoal, Rodrigo, poxa, eu sou um sujeito dedicado à família, a meus filhos, minha esposa, esse é o que me encanta no meu tempo livre ali. Mas deixa eu contar duas coisas para vocês. Vai parecer que foi combinado, mas não foi. Uma das minhas paixões é a aviação. E eu me tornei um apaixonado de aviação por conta do Microsoft Flight Simulator. Eu simplesmente adoro quando eu tenho um tempinho jogar. Eu fiquei até frustrado quando vocês pararam com a franquia, mas essa nova versão está extraordinária, recomendo quem gosta, foi muito bacana. E um tema aí, digamos, menos de entretenimento, mas que vai muito além da minha busca por conhecimento, é sim tecnologia, e a interação da tecnologia com a transformação da vida das pessoas, por exemplo, como as redes sociais estão transformando a sociedade. Tem inúmeros autores falando sobre isso, efeitos na democracia, privacidade, enfim, é um tema que eu estou apaixonado e tenho dedicado bastante tempo também. Então, é só um pouco eu por trás das câmeras, aí por trás do dia a dia de economista. Muito legal, muito legal, muito legal. Eu também sou um fã de Flight Simulator. A nova versão, ela é simplesmente Fantástico. absurda, né? A melhor palavra é absurda. Eu me inscrevi no pre-listing, tá? Eu me inscrevi no pre-listing para comprar, pra você ter uma ideia. O assunto é profissional, então. Tá bom, tá bom. É isso aí. Vamos falar um pouco de economia, né? Você podia falar um pouco da economia, dos desafios atuais com essa pandemia, como você está vendo tudo se desenvolvendo com a evolução da vacinação e o que se espera dessa performance econômica aí na saída da crise? Eu acho que vale a pena falar da economia global, né, Rodrigo? E assim, o primeiro ponto é destacar que a retomada do mundo no pós-pandemia foi a mais rápida que se tem registro desde a Segunda Guerra Mundial. Então, houve um conjunto enorme de políticas econômicas, corte de juros, transferências de governo, né, políticas todas para essa retomada. Mas eu vejo três grandes desafios ou três grandes agendas que vão permear o debate econômico nos próximos 2, 3 anos. Eu quero alongar um pouco o horizonte. Primeiro, ainda é o tema da Omicron ou né, do Covid e a vacinação. Eu espero que 2022 seja o ano que a gente possa virar essa página, mas ainda tem muitas incertezas. Mas associado a esse tema, Rodrigo, a discussão sobre resiliência das cadeias globais, para ser preciso aqui, né? Como que o suprimento de insumos de aço, de ferro e de semicondutores, no universo que vocês estão envolvidos, né, está sendo afetado pela pandemia. Então, acho que esse é um grande debate ainda de como a indústria vai conseguir voltar a produzir como era antes para garantir o suprimento. Segunda grande agenda é a inflação no mundo. A inflação se disseminou por vários países, nos Estados Unidos em particular tem 7%, e essa é uma discussão que vai permear o debate econômico nos próximos 12 meses. E por último, Rodrigo, tem um tema que é bem estrutural, mas eu queria trazer para esse nosso papo, que é a transição energética que os países estão fazendo rumo a um ambiente mais sustentável, né? Isso está mexendo com o preço de ativos, do petróleo, todo o universo de crédito de carbono vai ser impactado, as empresas estão sendo impactadas, né? Então, para mim, são as três grandes discussões. Mais de curto prazo, ainda o Covid e a inflação, e uma discussão mais de médio prazo, essa transição energética, que tem tantos efeitos sobre preços de combustíveis, né, no mundo todo, fósseis e renováveis, que a gente vai ouvir muito falar disso, Rodrigo, nos próximos anos. É o tema da China, é o tema da nova administração dos Estados Unidos, é o tema da Europa. Então, esses são os temas da agenda global que estão no meu radar. Não, muito bom, muito bom. Já que você tocou no tema inflação, né? A gente já falava muito do risco de inflação, com todas as medidas que elas foram tomadas no passado. Como você acha que os países vão enfrentar essa pressão? Você já falou um pouco aí da alta de juros do Fed, um pouco do que vai acontecer, mas qual o impacto aí mais para a nossa região aqui? Perfeito, Rodrigo. E aqui eu acho que tem um tema de diagnóstico, né? Qual é a origem da inflação? E eu quero voltar também um pouco para a indústria de tecnologia. Bom, vocês estão vendo o que está acontecendo no universo de semicondutores, essa falta de semicondutores, a quebra de produção, né, dos chips, né, na verdade, que compõem aí os devices todos nossos, os carros hoje em dia. E quando eu olho para a produção global de semicondutores, ela já está bem acima do nível pré-pandemia, seja nos Estados Unidos, seja na Ásia, que são os grandes polos de produção e um pouco na Europa, tá? Isso me leva a crer, Rodrigo, que a inflação
ela é muito mais resultado de excesso de demanda dos estímulos que foram dados. Já falei aqui da economia global, mas nos Estados Unidos, por exemplo, foi a maior expansão fiscal fora de períodos de guerra, né? Então, assim, se gastou muito dinheiro, compreensível, precisava ter esse amparo à economia, às famílias no meio da pandemia, mas se gastou bastante. E essa inflação tem origem na demanda para mim. Isso para responder objetivamente sua pergunta. Então, como é que combate isso, né? Vai ter muito jeito. O Fed vai ter que subir a taxa de juros, o Banco Central Europeu, em algum momento, vai subir a taxa de juros, os países da América Latina já estão subindo bastante, e esse vai ser um caminho, vai ter que desacelerar a demanda. Como os governos ainda estão gastando dinheiro por conta da pandemia, eu acho que a gente pode ver uma alta de juros mais intensa do que o mercado espera. E aí pode ter riscos, né, ou implicações para preços de ativos. A bolsa no mundo está super valorizada, porque os juros estão baixos. Quando o Fed sobe, pode sentir um pouco. Mas eu já queria trazer a discussão aqui para a América Latina, e eu termino por aqui essa nossa pergunta. Os países da América Latina em particular, Rodrigo, estão muito menos vulneráveis a choques de juros do mundo do que estavam há 10 ou 20 anos atrás. Nas 2 últimas décadas, os países da América Latina reforçaram suas políticas internas, política fiscal. A dívida em dólares da maior parte deles é muito baixa. A Argentina é uma exceção aqui na região, é verdade, mas em média, né, os países da América Latina estão muito melhores e o déficit externo deles também é pequeno. Então eu não espero um grande efeito não. Acho que no fim do dia o Fed, ao subir juros, ajuda a diminuir a inflação global e mais contribui do que atrapalha os países da região. Legal, eu não tinha essa visão, legal. E o que esperar, vou falar um pouquinho de Brasil, porque você está no Brasil, né? O que esperar da economia brasileira para 2022? Porque o mercado de trabalho, tem o endividamento das empresas e das famílias, tem a questão dos juros, tem a questão do câmbio, tem a questão dessa eleição aí que vai tomar todas os veículos de comunicação a partir de algum momento. E se você puder conectar o Brasil com um pouco da América Latina, da importância que tem o Brasil para a América Latina, seria legal. Claro, Rodrigo, um maior prazer. E deixa eu até inverter um pouquinho, vou começar ainda pela América Latina, porque você falou, né, essa sua surpresa, Rodrigo, eu noto em muitos executivos, tá? E eu acho que a América Latina teve, por razões históricas, né, uma certa aversão de investimentos pelas nossas políticas equivocadas durante anos. Mas, Rodrigo, eu acho que uma das lições da pandemia é que a região se saiu muito bem. Quando você nota, teve um começo muito difícil, é verdade, alguns países, Peru em particular, isso é verdade, no Chile, né? Mas depois do início da vacinação, a região conseguiu se sair muito bem. O crescimento da região é o crescimento mais importante do mundo hoje, né? Tirando China, do mundo emergente. E essas menores vulnerabilidades, o nível de dívida dos governos é menor hoje, o Brasil é uma exceção nesse caso, o nível de dívida externa. Então, eu acho que vai começar a transformar um pouco a percepção dos investidores globais, dos CEOs globais, a respeito das possibilidades de investimento na região. Porque tem muitas oportunidades interessantes. A tecnologia está florescendo aqui na região de maneira impressionante. Então, sem querer também ser exagerado aqui no otimismo com a região, eu acho que a pandemia mostrou que nós, sim, na América Latina, somos capazes de lidar com um evento de choque sem nos desestruturarmos. Essa era a história da América Latina nos últimos 20 anos e a pandemia mostrou que isso foi mudando. Enfim, então, isso é um pouco as cores, e claro que tem temas específicos dos países. Mas falando de Brasil, Rodrigo, você matou a charada, o grande tema é a eleição e como isso vai formatar a política fiscal. O que o governo vai fazer a partir de 2023, quem quer que esteja lá na presidência, com os gastos públicos, com os impostos, como que vai lidar, né, com a nossa dívida que está próxima de 90% do PIB. Só para você ter uma ideia, os países emergentes têm um endividamento da ordem de 55% do PIB, então o nosso é bem maior. Então isso vai formatar os mercados, vai formatar, digamos, os preços de ativos, tá? Nesse meio tempo, o Brasil tem que lidar com a inflação. Então, toda a América Latina sofreu com a inflação. Como eu disse, os bancos centrais estão subindo juros, mas o Brasil é quem mais sofreu. Então, o nosso Banco Central vai subir bastante a taxa de juros, e isso vai fazer com que a economia tenha uma performance bastante modesta em 22. Não dá muito para adorar a pílula aqui, o Brasil não vai crescer muito mais que 0,5% nesse ano de 22. Né? Agora, eu acho que tem alguns pontos positivos ainda aqui, né, para atravessar 22. Primeiro, você falou de endividamento, né? As empresas listadas na Bolsa, Rodrigo, na Bolsa brasileira, estão com o menor nível de endividamento em 20 anos. Assim, o Brasil não tem hoje, felizmente, um problema de dívida das empresas. Então, mesmo com o Banco Central subindo juros,
o balanço das empresas está mais protegido, está mais blindado, seja de dívida em dólar, seja de dívida local. As famílias, o endividamento das famílias aumentou, mas eles não estão em níveis insustentáveis. O que eu digo que é insustentável? Quando a inadimplência começa a crescer fortemente. A gente não tem visto isso, tá? E por último, eu falei de déficit externo, né, dos países da região. O Brasil tem um dos menores déficits da América Latina. A gente está falando de algo da ordem de 1% do PIB nesse ano, né? Então, são pontos que me fazem crer que, uma vez passado o debate eleitoral, esclarecido quais vão ser os pilares da política fiscal de 23, eu acho que o Brasil pode ter uma retomada importante nos próximos anos, tá? E aí, todo o tema de meio ambiente, tecnologia, vai se somar para ter investimentos importantes na região e no Brasil. Então, copo meio cheio, meio vazio. É um ano difícil ainda para o Brasil, mas quando eu olho 5 anos à frente, eu acho que os investimentos para a região vão crescer e não vão diminuir na minha avaliação. Legal, legal. Falando um pouco de um assunto que eu acho que você talvez seja o Chief Economist que eu vejo por aí, que é mais tech, né? Então vamos falar um pouco dessa nova economia de cripto e da economia digital. A gente escuta muito falar de Bitcoin, obviamente de blockchain, da democratização de acesso a dados, tokenização, NFT agora toda hora aparecendo. Pode falar um pouco desse novo mundo que se desenvolve aí numa velocidade enorme? Olha, Rodrigo, como eu te falei, pessoalmente eu sou apaixonado por esse tema, né, nas minhas horas livres, mas tem afetado muito o dia a dia de trabalho também. E aí, como economista, como é que eu vejo isso? É um tema bastante econômico, de fato. O que essas novas tecnologias estão fazendo, Rodrigo, são três grandes temas para mim. Uma enorme redução das barreiras à entrada, né? Uma vez que o universo físico perde importância para o universo digital, as barreiras simplesmente desaparecem. Isso serviu de proteção para muitos negócios durante muitos anos. Essas barreiras físicas estão sendo rompidas. Isso é uma revolução, Rodrigo, no universo corporativo e também no universo do indivíduo, das pessoas. Segundo, é a escala dessas tecnologias, né? A gente pode ter uma empresa que nasce local, mas que no universo digital, como você não tem a barreira física, ela pode ter uma escala planetária, literalmente. Então, os valuations das empresas vão se modificar, a gente vai ver tudo isso mudando. E por último, é o que eu chamo de um combo de democratização do conhecimento, do acesso à informação. Qualquer um hoje pode estudar com o melhor professor de matemática do mundo, mas se quiser, na internet, você consegue aulas gratuitas. Um combo de democratização com desintermediação. Eu não sou particularmente fã do Bitcoin, a gente pode depois falar se você quiser sobre isso, mas porque eu acho que os governos não vão abrir mão de emitir suas próprias moedas, tá? É essencialmente por isso. Mas, em compensação, a tecnologia por trás do Bitcoin, do Ethereum, de um modo geral, né, do blockchain, que garante sequenciamento, rastreabilidade, inviolabilidade de um registro digital, Rodrigo, para mim isso é absolutamente transformador no universo da intermediação. Então, tem muita desintermediação acontecendo. Então, enfim, para não dar uma resposta muito longa aqui, eu só queria chamar a atenção que, se é verdade que, né, no Brasil a gente falou de um crescimento modesto em 2022 da economia, 0,5% do PIB, a região aqui vai crescer perto de 3%, não é verdade no caso da nova economia. A nova economia, essa criptoeconomia, está crescendo a 2 dígitos, em algum lugar, em alguns negócios a 3 dígitos. Então, tem inúmeras oportunidades para serem exploradas nesse universo. Vai por mim, eu acho que essa é a transformação da década. Não, você tem toda a razão. Eu vivo conversando com o time exatamente sobre isso, né? Se a gente for pelas médias, a gente se perde, né? Dentro de qualquer país da América Latina existem focos de crescimento e desenvolvimento que é comparável a qualquer lugar emergente do mundo que está nas notícias aí, e o que está por detrás, no fundo, é essa evolução da tecnologia. Vamos falar de um assunto que para mim é um assunto, o pessoal na Microsoft sabe que é um assunto especial, que eu me envolvo profundamente. Eu queria poder falar com você um pouco. O banco sempre foi uma presença grande, constante no Fórum Econômico Mundial. E esse ano, mais uma vez, converteram aí para o virtual, acho que no final de dezembro, no início de janeiro, por conta aí do Covid. Eu queria falar um pouco de meio ambiente, cooperação tecnológica, ESG, que são temas que são
eu falo bastante desses temas, mas ter a tua perspectiva aí seria super legal. Rodrigo, eu acompanho você como amigo, né, nesses temas de ESG. Eu sei o quanto você é dedicado, e a Microsoft também, e aqui no Bradesco. Veja, bom, você conhece o Fórum já trata dessas agendas há muitos anos, tá? Mas alguns pontos me chamaram particular atenção nessa edição de 2022. Primeiro, o tema da cooperação, né? De novo, a pandemia foi uma lição para o mundo. Se discutiu muito no Fórum o quanto que a cooperação em torno do tema da vacina, a troca de informações, né, de DNA, de sequenciamento do vírus, o quanto isso foi importante para uma resposta rápida, como nunca se teve registro antes na história, na produção de vacinas. E aí o Fórum, claro, escala isso para dizer, olha, se nós como seres humanos somos capazes de cooperar, né, dessa forma, por que nós não conseguimos cooperar em tantos outros temas da economia global? E aí a tecnologia entrou né, de novo no core ali do Fórum. O mundo está absolutamente conectado, Rodrigo, a ponto de, meio óbvio dizer isso para vocês, mas a ponto de da tecnologia ser tão vital para o dia a dia das pessoas quanto outros temas. Para ser preciso, o Fórum está dizendo o seguinte, nós vamos cooperar para que todas as pessoas tenham acesso à tecnologia. Acesso em vários aspectos, acesso de fato, de estar disponível à rede de dados, affordable, no sentido de ser economicamente acessível, de ser prático o uso, né? Mas por quê? Olha só, se chegou a discutir em alguns fóruns que políticas públicas tão importantes como renda mínima em alguns casos, políticas de segurança alimentar, você vai ter que ter políticas tecnológicas para as pessoas. Porque as pessoas que não estiverem tecnologicamente conectadas por razões econômicas, elas vão estar dissociadas do processo econômico, da sociedade. Então, isso foi muito interessante no fórum. Os temas de ESG, de sustentabilidade, então nem se fala. E eu acho que teve uma mudança, Rodrigo, porque se discutiam muito esses assuntos, mas os avanços eram tímidos. E desde Glasgow, né, da COP26, os avanços foram materiais, foram importantes. E aí, duas discussões. As empresas colocando o ESG, a sustentabilidade, no core, não como uma métrica, mas como um plano estratégico de ganho de competitividade para as empresas. Tá? E dois, o uso de tecnologia para alavancar as transformações que vão levar o meio ambiente a fazer essa transição importante energética e de redução de carbono. Né? Então, esse foco me chamou muita atenção no universo do ESG. E para fechar, eu diria o seguinte, a gente teve uma discussão importante também sobre os legados econômicos da pandemia e como transformar a política econômica para ela ser mais inclusiva, para ela ser mais abrangente, né? E não deixar para trás as pessoas que precisam. E é essencialmente, basicamente, desviar um pedaço do investimento público, isso foi claro no discurso da Europa, no discurso dos Estados Unidos e mesmo da Ásia, para desviar um pedaço do investimento público para novas tecnologias que sejam inclusivas e para o meio ambiente também. Então, bom, como você conhece o fórum, você também participa, é um ambiente extraordinário de discussões, e eu acho que esses pontos me marcaram bastante nessa reunião desse ano. Legal. Eu particularmente tenho gastado muito tempo com a questão de meio ambiente, né? E eu acredito que todo esse tema de mudança climática, ele vai ser tão disruptivo para as empresas nos próximos 20 anos como a tecnologia foi nos últimos 20. E as duas coisas estão conectadas, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito que se chama Reimagine Capitalism in a World on Fire, né? E tem um exemplo no livro fantástico que ele fala o seguinte, pega uma empresa de cimento que gera um lucro anual de 5 bilhões de dólares, e para a empresa neutralizar todo o impacto que ela causa no ambiente, ela teria que gastar 7. Então muda completamente o modelo de negócio, muda o preço vai mudar o preço do produto no mercado. Então acho que todas as empresas agora estão indo falando, olha, até 2030, até 2050 eu vou ser carbono neutro ou carbono negativo. Então eu acho que essa disrupção ela vai ser gigantesca e a forma de você equilibrar e fazer esse processo de uma forma menos dolorida vai ser com certeza através do uso intensivo de tecnologia. Então definitivamente é um assunto que me apaixona bastante. Isso ficou super claro, Rodrigo. Inclusive, só mais uma curiosidade, teve um painel bastante interessante sobre a exploração, né, do espaço.
E as discussões, se vale a pena ou não vale a pena, mas um dos fatos marcantes é o uso intensivo de tecnologia para mapear as transformações tecnológicas, né? As transformações, perdão, de meio ambiente, para que você possa proteger o planeta. Assim, extraordinário, é um debate que eu concordo com você, que já é verdade, mas vai permear também a discussão da próxima década, com certeza. Legal, legal. Fernando, a gente está caminhando para o final aqui. Eu queria primeiro, obviamente, te agradecer, mas existe alguma mensagem, algum ponto que você queria passar aqui antes da gente fechar? Olha, Rodrigo, eu só queria insistir no tema da região da América Latina. É uma região com bastante volatilidade, sempre foi, mas que, como você bem disse, quer dizer, olhar as médias não é a melhor coisa. Então, tem inúmeras oportunidades em negócios na região. É uma região que, bem ou mal, atravessou a pandemia, né, bastante bem agora economicamente, e acho que vão ter boas oportunidades para todos ficarem atentos a elas aí. E é isso aí. É um prazer poder estar com você aqui. Legal, Fernando, muito obrigado. Foi ótimo fazer essa sessão com você, tomar um café igual a gente fala. E eu tenho certeza que a gente vai aí continuar se falando. E obrigado a todos vocês que acompanharam. A gente se vê no próximo Expresso Connections. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.